Bom, olá pessoal, aqui é o William Jacob. Iniciamos agora mais um estudo das obras de Leon Denis, dando sequência ao livro O Porquê da Vida. Estamos aqui no capítulo 4 e hoje a gente vai falar aqui, deixa eu só contar qual que é o parágrafo para quem quiser acompanhar pelo livro, né? Hoje falaremos aqui a partir do sexto parágrafo, e é um parágrafo muito bonito. Eu convido a todos, né, que nos acompanhem aí na leitura. E eu até peço já antecipadamente desculpas, porque eu até pensei aqui numa forma de não ler, porque é um parágrafo extenso. E eu sei que a leitura, quando fica um pouquinho mais longa, ela fica cansativa. Mas eu tentei resumir, tentei até separar um trecho ou outro aqui que seria mais importante para não cansá-los muito, mas eu confesso que eu não consegui. Então já peço desculpas, eu vou ler o capítulo todo, às vezes eu faço uma pausa aqui ou outra, mas é impressionante. Eu quero ler justamente para mostrar a todos vocês a forma, quando a gente fala a forma poética, a forma bonita, como Leon Denis escrevia a respeito de coisas mais variadas. Aqui agora ele vai fazer ele vai descrever aquilo que a gente enxerga e até aquilo que a gente não enxerga de uma forma que eu simplesmente não consegui não ler. Por isso a gente vai começar aqui e depois a gente traz aí as reflexões. Lembrando só, me desculpem, no estudo anterior ele nos convidou a, durante a noite, quando tudo está em silêncio, a gente contemplar o infinito dos céus. E agora ele vai dizer o seguinte: observa a marcha ritmada dos astros, evoluindo nas profundezas. Esses focos inumeráveis são mundos, junto dos quais a Terra é apenas um átomo. Sóis prodigiosos que cortejos de esferas circundam e cujo rápido percurso se mede, a cada minuto, por milhões de léguas. Lembra que eu falei que nós temos aí aproximadamente 2 trilhões de galáxias e cada galáxia trazendo mais ou menos 100 bilhões de sóis. Então é só para a gente ter uma noção do tamanho da Terra, mas ainda assim a gente pode dizer que apesar da sua pequenez, e olha o nosso tamanho comparado ao tamanho do planeta, e aí você pega então esse nosso tamanho comparado com o tamanho do universo. Pode parecer nada, mas nós somos um foco de luz no meio disso tudo e nós temos uma importância gigantesca para Deus. Então ele vai dizer aqui agora: distâncias espantosas deles nos separam. É por isso que eles nos parecem como simples pontos luminosos. Mas dirige para eles esse olho colossal da ciência, o telescópio. Distinguirá suas superfícies semelhantes a oceanos de chamas. Em vão procurarás contá-los. Eles se multiplicam até nas regiões mais recuadas. Eles se confundem no afastamento como uma poeira luminosa. Vê também nos mundos vizinhos da terra desenharem-se os vales e as montanhas, cavarem-se os mares, moverem-se as nuvens. Reconhece que as manifestações da vida produzem-se por toda parte e que uma ordem admirável une, sob leis uniformes e através de destinos comuns, a Terra e seus irmãos, os planetas que vagam no infinito. Sabe que todos esses mundos, habitados por outras sociedades humanas, agitam-se, afastam-se, reaproximam-se, abalados por velocidades diversas, percorrendo órbitas imensas, que por toda parte o movimento, a atividade, a vida mostram-se num espetáculo grandioso. Observa nosso próprio globo, esta terra, nossa mãe, a qual parece nos dizer: vossa carne é minha, sois meus filhos. Observa a terra, essa grande nutriz da humanidade. Vê a harmonia dos seus contornos, seus continentes, no seio dos quais as nações germinaram e cresceram. Seus vastos oceanos sempre em movimento. Segue a renovação das estações, revestindo-a alternadamente de verdes adereços ou de louras colheitas. Contempla os vegetais, os seres vivos que a povoam, pássaros, insetos, plantas e flores. Cada uma dessas coisas
é uma cinzeladura maravilhosa, uma joia do escrínio divino. Observa-te a ti mesmo. Vê o jogo admirável dos teus órgãos, maravilhoso e complicado dos teus sentidos. Que gênio humano poderia imitar essas obras-primas delicadas, os olhos e os ouvidos? Gente, é maravilhoso Leon Denis. Primeiro, ele vai lá longe, né? Ele pede para a gente olhar para o céu, aquilo que a gente consegue enxergar, nos convida inclusive a visitar um telescópio. Eu nunca tive oportunidade, mas dizem que é maravilhoso o que se expande a partir dele. Depois ele volta para o nosso planeta, para as vegetações, para as plantações, para as sociedades, enfim, e vem trazendo de volta para o nosso corpo. Então, ele nos remete ao longe para depois trazer para dentro, falar, olha, valorize a si mesmo. Né? Que gênio humano é capaz de produzir isso, esses órgãos? Hoje, com o avanço da ciência, as coisas têm avançado de uma maneira muito rápida, mas eu acredito que chega num ponto que há uma certa limitação em que não se consegue prosseguir. Quer dizer que a ciência vai parar de progredir? Não. A ciência está sempre em progresso, mas chegará um ponto em que ela vai estar limitada, porque aí é a questão, né, do divino. Então a gente precisa compreender que é tudo muito belo, tudo muito harmônico. O título do capítulo é, capítulo 4, a harmonia do universo. Então Leon Denis traz para a harmonia macro e depois para a harmonia micro. E eu repito de novo, nós estamos aqui num processo de pandemia. E olha como que um vírus, né, e não só esse, mas todos os que já passaram pela história da humanidade, um ser que a gente nem enxerga. A gente não consegue, opa, ali tem um coronavírus. Não, você não consegue enxergar. A gente pode ou não ter sintomas que falem de que a gente está infectado pelo vírus. Mas um ser invisível é capaz de produzir vamos chamar de aparente desarmonia interna, porque a gente vai ver aqui na frente que tudo, de certa forma, está numa questão lógica, respeitando as leis, mas ainda assim, eu vou tratar do termo desarmonia em respeito às dores, às aflições e aquilo que ele nos provoca, provocando então uma desarmonia interna. Mas ainda assim, a gente observa como que a coisa é ampla, desde aquilo que nós precisamos do microscópio para enxergar ou do telescópio. Então isso tudo fala de Deus. E continua Leon Denis aqui, dizendo, ele fala da beleza e tal, e chega um ponto que ele vai dizer assim: e se me censuras os flagelos, as catástrofes, tudo que vem perturbar esta ordem admirável, eu te responderei. Perscruta os problemas da natureza, ou seja, examina os problemas da natureza. Não te detenhas na superfície. Desce ao âmago das coisas e descobrirás, com espanto, que essas aparentes contradições não fazem senão confirmar a harmonia geral, que elas são úteis ao progresso dos seres, que é o único objetivo da existência. Olha, o único objetivo da existência é o progresso dos seres. Então, todas essas aparentes desarmonias, se bem compreendidas por nós, nos auxiliarão neste progresso. William, mas e aqueles que não compreendem tudo isso e diante da desarmonia se desarmonizam, comprometendo-se gravemente? Olha, estes, até os espíritos trabalham no livro dos espíritos, mesmo que eles não percebam, eles também trabalham pelo progresso coletivo. Como vai dizer Jesus, o escândalo é necessário, mas ai, de quem provoque o escândalo. Então, que não seja eu, que não seja você, mas até aqueles que provocam o escândalo se comprometem, é claro. A gente não está aqui para trazer nenhum tipo de relativizar a responsabilidade das pessoas que cometem crimes, que prejudicam a ordem das coisas, mas até estes, quando falham, e quanto mais alto a sua responsabilidade e maior a sua falha, mais eles, de certa forma, impactam na vida das pessoas, mas mais também eles causam um despertar na consciência dos outros. Então, esses indivíduos,
eles se comprometem, mas a sua atitude contrária à lei divina, contrária ao bom senso, à lógica, provocando a desarmonia, ainda assim eles podem provocar em nós aí, se a gente bem analisar e bem compreender, um progresso. Quando a gente olha agora não para essas questões individuais, esses erros de indivíduos, mas quando a gente olha para as catástrofes climáticas, como os espíritos trabalham na lei de destruição, até elas vêm, de certa forma, provocar alguns abalos na própria sociedade, e aquilo que a gente demoraria talvez décadas, séculos para progredir num aspecto, aquela dificuldade, aquele acontecimento, ele vem provocar uma intensificação do progresso, vem acelerar o progresso da humanidade. Então esse também é um dos papéis aí, né, desses flagelos que se podem ser evitados pelos homens ou não, mas de toda forma eles colaboram, apesar da dor, apesar do sofrimento que muitos enfrentamos, esses acontecimentos de dores coletivas, de expiações coletivas também nos impulsiona aí para um progresso mais rápido. Se Deus fez o mundo, a última reflexão que Denis nos traz no livro, neste capítulo 4, se Deus fez o mundo, replicam triunfantemente certos materialistas. Quem então fez Deus? Esta objeção não tem sentido. Deus não é um ser acrescentando-se à série dos seres. Ele é um ser universal, sem limites no tempo e no espaço. Por conseguinte, infinito, eterno. Não pode haver nenhum ser acima nem ao seu lado. Lembra que Deus é todo poderoso? Então não tem ninguém mais poderoso que ele e nem tão poderoso quanto ele. É através dele que se religam, unem-se, harmonizam-se todas as forças individuais, sem ele, isoladas e divergentes, abandonadas a si mesmas, não sendo regidas por uma lei, uma vontade superior. Essas forças não teriam produzido senão confusão e caos. A existência de um plano geral, de um objetivo comum, nos quais participam todas as potências do universo, prova a existência de uma causa, de uma inteligência suprema, que é Deus, como Kardec coloca na questão número 1 do Livro dos Espíritos. A gente percebe aqui como que o pensamento de Leon Denis está fortemente vinculado ao pensamento de Allan Kardec. Bom, meus amigos, finalizamos assim o estudo do capítulo 4 do livro O Porquê da Vida, já convidando a todos para que continuem conosco nos próximos episódios, nos próximos estudos, em que iniciaremos então o capítulo 5, em que Leon Denis vai falar para a gente a respeito das vidas sucessivas. É um tema instigante. Eu deixo o convite para todos vocês. Muita paz, que Deus nos abençoe a todos e até o próximo estudo.